Boa noite. Estamos aqui com o Luiz Todeschini, ex-aluno do Medianeira, que agora vai participar com a gente de um projeto sobre liderança. Boa noite. Boa noite. Luiz, como que o colégio te ajudou a desenvolver a liderança? Olha, Emanuel, o colégio foi muito importante porque ele ofereceu para mim e para outras pessoas atividades extracurriculares que fazem com que o aluno possa desenvolver essa liderança. Vou te dar um exemplo. A participação num grêmio estudantil, dentro de qualquer diretoria que possa existir, é muito importante. Por quê? Porque tu vai exercer uma sociabilidade com outras pessoas e vai interagir de forma diferente daquela que tu interage quando tu estás em sala de aula. Por quê? Porque tu vai ter que ter iniciativas de criar programas, criar eventos para os colegas, para o colégio. E isso vai te exigir uma atitude e uma rotina completamente diferente, desafiadora, de iniciativa. Outra atividade importante que o colégio me ofereceu na época, isso nós estamos falando de coisa de 30 anos atrás, era a possibilidade de fazer trabalhos extra-campo, ou seja, atividades externas, buscando entrevistar pessoas da sociedade, buscando entrevistar empresários, buscando conhecer inclusive outras religiões, por incrível que pareça. Ou seja, o colégio ofereceu a possibilidade, apesar de ser um colégio católico, de conhecer outras representações religiosas, os seus métodos, os seus ensinamentos, até para tu perceber em que sociedade tu está inserida e a partir daí poder compartilhar esse ensinamento e crescer pessoalmente, possibilitando com isso tu ter uma melhora numa liderança, num trato com as pessoas, num relacionamento, enfim, com toda a sociedade. Para ti, o que é essencial para que a liderança seja desenvolvida na maioria dos seus aspectos? Mayara, olha só, é muito importante essa pergunta e eu resumiria numa única palavra, e essa palavra seria humildade. Se tu tiver humildade, efetivamente tu vai ter a capacidade de absorver das outras pessoas os fundamentos mais importantes para tu tomar uma decisão como líder. Porque diferente de líder é o autoridade ou autoritário. Uma coisa é tu mandar, outra coisa é tu liderar. A diferença está na humildade, justamente isso, tu saber em que momento tu pode e deve compartilhar da opinião de outras pessoas. Porque um líder só é capaz de exercer essa liderança se ele tiver uma equipe. Tu pode ser uma autoridade, e a autoridade não necessariamente tem uma equipe, mas para tu ser um líder tu tem que ter uma equipe, e tu só vai conseguir liderar se tu for uma pessoa humilde a ponto de absorver, insisto, essa opinião das pessoas. Eu nunca vi um líder que não tivesse compartilhamento de ideias. Pode até existir, mas ele vai ser um líder fraco. Talvez um líder fraco não possa nem ser chamado de líder. A palavra liderança ela é muito forte, ela é muito ampla. Mas para mim, humildade é a palavra certa nesse momento. Dos colegas que tivesses, qual indicaria como líder e por quê? Olha, Carol, eu vou citar um colega que foi o meu antecessor ao Grêmio Estudantil na minha época. O nome dele é Franco Zanetti Fachin. Por que eu entendo que ele é um líder? Porque ele tomava iniciativa das coisas. Ele não era daquelas pessoas que dizia assim, faz isso, faz aquilo. Ele até poderia fazer, mas isso num segundo momento. Antes, ele tomava a iniciativa de fazer a coisa e fazia com que as pessoas o seguissem. Esse eu acho é a parte importante do líder. Não que ele mande as pessoas fazer,
daí se confunde até com autoridade e autoritarismo. Mas justamente isso, ele vai e tem a iniciativa de fazer a coisa e as pessoas, através do exemplo dele, vão e seguem ele e aí até se submetem depois a cumprir alguma determinação dele. Luiz, eu tenho uma pergunta. Na atualidade, vivemos uma sociedade do individualismo. Como ainda será possível educar para a solidariedade? Pedro, é uma pergunta bem profunda. Realmente, como tu colocaste, a sociedade hoje vive num individualismo. As mídias sociais me parecem ser o elemento mais forte a conduzir a esse individualismo. Esses Facebooks, que eu não nego a utilidade deles, acho importante, enfim, todas essas outras mídias sociais que vocês conhecem muito mais que eu, essa geração de vocês tá bem mais próxima disso, porém é justamente isso que eu entendo, elas afastam porque elas não permitem mais um contato físico pessoal. Eu vejo, vamos falar do meu filho mais velho, Pedro, que é colega de vocês. Ele se utiliza dessas mídias sociais para se comunicar com vocês. É ótimo, mas no meu tempo, por exemplo, eu tinha que me comunicar ou pessoalmente, indo até uma casa de um colega, de um amigo, ou vindo até o colégio para nós reunirmos e discutirmos determinados assuntos. E esse tipo de afastamento, de contato pessoal, que eu acho que está causando essa falta de solidariedade, como tu cita também na pergunta, e que é essencial no mundo de hoje, e nós temos que resgatar isso. Me parece que tem que ter um esforço individual da pessoa resistir ao máximo, na medida em que pode, em vez de se utilizar de uma mídia social e ser individualista nesse ponto, tentar o contato pessoal, o máximo possível, combinando, sei lá, uma janta, combinando um encontro no colégio com mais frequência, não apenas naquele dia a dia aquele do colégio, até porque vocês ficam todos praticamente concentrados em sala de aula, vocês pouco compartilham opiniões. Luiz, como tu pode exercer a liderança no dia a dia e principalmente no ramo das finanças e economias? Olha, Guilherme, a minha atividade é essencialmente atender público. E no ramo da economia e finança é uma linguagem muito técnica e com muitas particularidades. Poucas pessoas, na verdade a maior parte do público, pouco entende de economia e finança. Então, na verdade, eu sou praticamente um instrutor, um orientador de como esse cliente deve se comportar, o que deve fazer, o que não deve fazer. Na prática, eu estou exercendo uma liderança. Ele vem até mim, me pedir uma orientação do que fazer e eu vou justamente orientar ele. Nesse momento que eu estou orientando, eu estou exercendo uma liderança, eu estou mostrando para ele um caminho, que é justamente isso que qualquer pessoa busca de um líder. Uma luz, um caminho, uma rota segura. Luiz, me diz uma coisa, que mensagem tu deixaria para quem está trilhando o caminho da liderança e também para quem está te assistindo nesse momento? Olha, Emanuel, eu vou te dizer uma coisa. A liderança, ela é um caminho que vai te dar alegrias, obviamente, mas vai te testar também na tua paciência, na tua sabedoria, no teu equilíbrio emocional. Porque tu deixa de ser pedra e passa a ser vidraça. O que eu quero dizer com isso? No momento que tu começa a exercer uma liderança, começa a interagir com um grupo, tu vai ser questionado. Todas as pessoas, nas suas atividades normais, são questionadas. Mas a liderança, o questionamento, é um questionamento de atitude, de posicionamento. Não é um questionamento de rotina. E quando tu questiona a atitude, tu tem que estar muito bem preparado para aceitar eventuais críticas a essa tua atitude.
Mas eu vou te dizer assim, é altamente recompensador. Quando eu exerci a atividade de líder estudantil aqui no colégio e depois lideranças em outros segmentos da sociedade, teve momentos de muita frustração, justamente por isso, porque eu fui questionado em relação a atitudes, posicionamentos que eu tinha. Mas é justamente esse momento que tu, como líder, tu tem que resistir, tem que te colocar numa posição de vanguarda, ser humilde, voltando uma daquelas primeiras questões que vocês me fizeram, a humildade é importante, de reconhecer o momento em que tu deve ouvir as pessoas e entender aquilo que elas estão dizendo e até mudar o teu pensamento em função disso. Então é isso. A minha mensagem é assim: vale a pena. Tentem exercer a liderança nos segmentos que vocês estão, porque assim me parece que vai ser um momento em que vocês vão se realizar como pessoa. Talvez vai chegar um momento no futuro que tu vai dizer assim, pô, eu devia ter agido assim, e não tem como voltar aquele tempo. Mas nada impede que tu retome a partir daí uma ideia de liderança e torne na tua vida um líder e seja exemplo para outras pessoas. Com certeza eu posso ser exemplo para alguns e talvez não ser exemplo para outros, mas não posso me furtar de tentar ao menos ser o exemplo, né, para essas pessoas. Bom, Luiz, obrigado pela entrevista. Nós queremos agradecer em nome do colégio também, não só da nossa equipe, por participar do projeto e também nos ajudar a crescer nos nossos estudos. Eu te agradeço pela oportunidade e estou à disposição de vocês para aquilo que vocês necessitarem, ok? Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.